contente de ver que o Pequeno Muque vai sair agora, nessa coleção de várias adaptações de clássicos pouco conhecidos. Essa foi a ideia de fazermos essa coleção. Um ou outro é mais conhecido, mas em geral, sim, o Raminho de Alecrim, a Pedra da Sabedoria, o Califa Cegonha, agora o Pequeno Muque, são livros que foram muito populares, histórias que foram muito populares na Europa no século XIX, começo do XX, e muitas vezes marcaram, foram readaptadas depois sem que nem se fizesse menção a elas exatamente, porque fica numa memória coletiva e então se volta. Muitas delas são muito pouco conhecidas no Brasil. Algumas são dos grandes clássicos, acho que tinha Perrault, Andersen, outras. E outras, por exemplo, desse Wilhelm Hauff, nem sei se é assim que se pronuncia, como que é, mas um alemão que escreveu umas histórias assim meio fantasiosas sobre o Oriente. Ele devia estar um pouco influenciado pela chegada das histórias das Mil e Uma Noites na Europa, alguns anos antes, já que foram muito populares, se espalharam muito. Então, essas histórias dele retomam umas coisas assim de califas, mercados, gênios, mas não são exatamente das Mil e Uma Noites. Ele misturou outras fontes, criou outras coisas. Às vezes tem uns heróis um pouco picarescos que vão vivendo aventuras em série e com muito senso de humor, mudando de patrão, vendo como vão fazer para se virar na vida e sobreviver. E eu acho que é todo um universo que se abre de conhecimento de outras tradições literárias que não são a nossa brasileira, nem as mais próximas só, mas que nos enriquecem muito. Eu acho que conhecer essas outras histórias alarga muito nossos horizontes, nos prepara para conviver com diferenças, nos mostra outras culturas. Eu acho sempre muito interessante isso. E essas histórias orientais, numa época em que muitas vezes o Islã, os muçulmanos nos chegam pelas notícias contemporâneas, no jornal, na televisão, envoltos em guerras, terrorismo, etc., elas podem nos mostrar que existe toda uma cultura muito antiga e muito sólida, muito diferente da nossa, que merece ser vista com respeito. Eu lembro que quando houve o ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, em Nova York, logo em seguida, estava todo mundo muito chocado. Eu fui visitar uma escola, os alunos discutiram um pouco a questão do terrorismo, do ataque, da agressividade, da violência, tudo isso. E o Bush tinha, então presidente Bush, tinha dado uma declaração qualquer. Ele achava que os países deveriam entregar quem eram as pessoas que podiam estar escondidas lá. E o menino disse, não, mas isso, se ele tivesse lido Alibaba e os 40 Ladrões, ele não fazia isso, porque ele aprendia que para um povo árabe a hospitalidade é sagrada. E se você receber um hóspede na sua casa, você não vai entregar nunca. E o menino disse isso assim com a maior naturalidade no meio da conversa. E eu fiquei pensando nessa ocasião nisso, quer dizer, como às vezes a gente lê uma história, vê uma coisa, como aproveita coisas, como aprende sobre os outros, como isso entra dentro de nós.